Questão 29, muito fácil, embora não aparente ser. O algarismo das unidades do número 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9 vezes 11 vezes 13 e assim por diante até o 2011. Esse produto gigantesco, né, terá uma quantidade imensa de algarismos. Ele quer saber não o resultado, evidentemente, porque é impossível para nós calcularmos uma conta tão grande, na verdade, até mesmo por um computador. Demoraria, né, um tempo imenso para um computador, mesmo mais potente, calcular um produto como esse. O que ele quer é o último algarismo das unidades, o último da direita do resultado dessa multiplicação. Vamos então raciocinar um pouquinho melhor acerca disso aí, para poder, num piscar de olhos, encontrar o resultado desse exercício. Vamos tomar como exemplo o 6. O 6 é 2 vezes 3, não é verdade? Nós podemos afirmar que o 6 ele é múltiplo tanto do 2 quanto do 3. Ele é múltiplo de cada um dos fatores, não é verdade? Se eu considerar, por exemplo, 30, que é 2 vezes 3 vezes 5, o 30 será múltiplo tanto do 2 quanto do 3 quanto do 5. Não é verdade? O 30 vai ser múltiplo de todos os três fatores. No caso do nosso número gigantesco, eu vou chamar esse produto de P. Tranquilo? O P será múltiplo de todos os fatores que apareceram na multiplicação. Será múltiplo do 1, múltiplo do 3, múltiplo do 5 e por aí vai. E também será múltiplo do 2011. Certo? Repare também que todos os fatores aqui são ímpares. Portanto, P também será um número ímpar. Gigantesco, mas já sabemos que ele é ímpar. Ímpar e divisível por 1, por 3, por 5, por 7, por 9, por 11, por 13, enfim, até chegar no 2011. Por que a minha ênfase no 5? Nós sabemos, da aritmética, que um número é divisível por 5, ou em outras palavras, um número é múltiplo de 5, quando terminar em 0 ou em 5. Quer dizer, quando o seu algarismo das unidades, que é justamente o que ele quer que você descubra, for 0 ou 5. Se o algarismo das unidades for 0, o número vai ser par. Se for 5, o número vai ser ímpar. Como o nosso produto P certamente é ímpar e certamente é múltiplo de 5, não tem outro jeito. O algarismo das unidades dele só pode ser o 5. Questão 30. Quantos números de 3 algarismos existem cuja soma dos algarismos é 25? Novamente, quantos números de 3 algarismos existem cuja soma dos algarismos é 25? Vamos pensar inicialmente, apenas como referencial, na soma máxima que poderíamos obter, que seria no número 999. Ele tem 3 algarismos e a soma desses 3 seria 27. Então a soma máxima possível é 27. Ele pediu que a soma fosse 25, que está relativamente próximo do 27, apenas 2 unidades a menos que o 27. Ok? Então, para descontar as 2 unidades, para o 27 se tornar igual a 25, ou as descontamos de uma vez só,
tornando um dos algarismos 9 igual a 7, aí a soma deixaria de ser 27 para passar a ser 25, ou tiraríamos uma unidade de dois algarismos 9, tornando-os algarismos iguais a 8. Com 2 8 e um 9, eu também teria soma 25. No primeiro caso, quer dizer, descontando as duas unidades de uma vez, tornando um dos algarismos 9 igual a 7, as opções seriam 799, 979 ou 997. A soma, de fato, daria 25. 9 mais 9, 18, mais 7, 25. Numa segunda hipótese, quer dizer, tornando dois algarismos 9 iguais a 8, teríamos 988, 898 ou 889. Certo? A pergunta foi: quantos números existem nessas circunstâncias? A resposta: 6. Letra C. A questão 31 também é bem fácil. Diz o seguinte: sabendo-se que 9.174.532 vezes 13 dá 119.268.916, pode-se concluir que é divisível por 13 qual dos números que foi listado aí nas 5 alternativas. Apenas um dos 5 é divisível por 13. Ora, a questão é bem fácil. Basta pegar um por um, né, cada um dos 5 números, e dividindo por 13 até encontrar resto zero, até encontrar a divisão exata. Porém, como os números são muito grandes, você vai perder um tempo enorme nas divisões. Ou seja, não é nem um pouco recomendável que você faça desse jeito. Você vai utilizar a informação que ele te deu. Ok? Os múltiplos de 13, como nós já dissemos anteriormente, você encontra através da tabuada do 13, não é isso? Tabuada do número. São 13 vezes 0, 0. 13 vezes 1, 13. Vezes 2, 26. Vezes 3, 39. Vezes 4, 52 e por aí vai. Que eu quero que você perceba que os múltiplos de 13 se sucedem, eles aparecem justamente e obviamente de 13 em 13. Ok? Tranquilo? Então, se eu tenho certeza que esse número ele é divisível por 13, se eu acrescentar a ele 13 unidades, eu vou obter o próximo múltiplo de 13, que é o 119.268.929. Se de um múltiplo de 13 eu acrescentar 13 unidades, o resultado continuará sendo divisível por 13. O problema é que nas alternativas não apareceu esse número. Da mesma forma que, adicionando 13 unidades, nós continuamos a ter um múltiplo de 13, se subtrairmos 13 unidades, nós encontraremos o múltiplo de 13 imediatamente anterior ao dado. 119.268.903. E esse carinha apareceu nas alternativas, justamente a letra A. Portanto, ele é a resposta. Caso ele também não tivesse aparecido nas opções, nós continuaríamos do lado direito, somando 13, até encontrar uma opção que sirva, e também subtraindo do lado esquerdo 13 unidades, até encontrar, ou de um lado ou do outro, um número que fosse contemplado nas alternativas. A questão 32 é bem difícil, porém muito interessante. Diz o seguinte: Pedro distribuiu
127 moedas de R$ 1 em 7 caixas e colocou em cada uma delas uma etiqueta dizendo o número de moedas da caixa. Essa distribuição foi feita de forma que qualquer quantia de R$ 1 a R$ 127 pudesse ser paga entregando-se apenas caixas fechadas. De que maneira Pedro fez essa distribuição? A maior dificuldade do exercício é compreender o enunciado, que é um pouco obscuro, digamos assim. O que ele quis dizer foi o seguinte: o Pedro possui 127 moedas de R$ 1. Ele vai distribuir essa quantia em 7 caixas, não necessariamente com a mesma quantidade, irá lacrar as caixas e etiquetá-las, dizendo quantas moedas ele colocou em cada caixa. Só que ele não vai distribuir as moedas de qualquer maneira. Ele vai distribuir de tal forma que qualquer quantia entre inclusive, e R$ 127, inclusive, pudesse ser paga sem precisar abrir nenhuma caixa e rearrumar a quantidade de moedas que nela havia inicialmente. Por exemplo, vamos supor que ele precisa pagar R$ 50 a alguém. Vamos supor também que numa das caixas há 20 moedas e na outra 30. Ele vai pegar 2 caixas, sem alterar o seu conteúdo inicial, e pagar os R$ 50 no nosso exemplo. Vamos supor que ele precisasse pagar R$ 60 e houvesse 10 moedas em uma caixa, 20 em outra caixa e 30 em outra caixa. Ele pegaria as 3 caixas, sem alterar o seu conteúdo, e daria justamente R$ 60. O que não é permitido fazer é o seguinte: por exemplo, vamos supor que ele precise pagar R$ 48. Tem uma caixa com 20 e outra com 30 moedas. Ele vai pegar, por exemplo, a caixa que tem 30, abrir, tirar 2 moedas para ficarem 28, e aí sim, com a de 20, completar 48. Não. Tem de haver um jeito de, juntando mais caixas, dar 48 certinho, sem precisar alterar a quantidade de moedas que ele colocou no início. Ok? Quer dizer, um quebra-cabeça, digamos assim, esse tipo de questão. E é bem difícil porque o enunciado ele é um pouco impreciso, um pouco vago. Ele não deixa muito claro o que realmente ele quer. Não é verdade? A palavra-chave aí é qualquer. Essa distribuição foi feita de forma que qualquer quantia de R$ 1 a R$ 127 pudesse ser paga entregando-se apenas caixas fechadas. Se é qualquer quantia de R$ 1 a R$ 127, então R$ 1 é uma quantia que pode também ser paga, não é verdade? Então vamos começar, entre aspas, pelo começo. Vamos começar pagando R$ 1. Então, se o Pedro precisar pagar R$ 1 a alguém, ele tem que ter na primeira caixa apenas R$ 1, apenas uma moeda. Ok? Já que é qualquer quantia, incluímos R$ 1, não é verdade? Agora, se o Pedro precisar pagar alguém R$ 2, lembrando que ele só tem 7 caixas disponíveis, na segunda caixa tem de haver R$ 2. Ok? Para pagar alguém que justamente precisa de R$ 2. Agora que vai começar a ficar legal. Se o Pedro precisar pagar a alguém R$ 3, ele não vai precisar abrir uma caixa nova. Basta pegar as 2 anteriores, já que 1 mais 2 dá 3. Não é verdade? Mas se ele precisar pagar R$ 4, aí sim ele vai precisar abrir uma nova caixa e nela colocar os R$ 4. Agora, R$ 5 não demanda abrir uma nova caixa. Basta juntar 4 com 1. Dá 5. R$ 6 também não. Basta juntar 4 com 2. Dá 6. R$ 7 também não demanda a abertura de uma nova caixa.
Basta juntar 4 com 2, 6 com 1, 7. Ok? Agora, R$ 8,00, infelizmente, demandam a abertura de uma nova caixa. O que é preocupante, porque é qualquer quantia até R$ 127,00 e nós só temos 7 caixas. Ainda estamos em R$ 8,00 e já abrimos 4 das 7 caixas. Será que estamos no caminho certo? Vamos ver. R$ 9,00. Precisa abrir caixa? Não. 8 mais 1, 9. R$ 10,00? Não. 8 mais 2, 10. R$ 11,00? Não. 8 mais 2 mais 1. R$ 12,00? Também não. 8 mais 4. R$ 13,00? Também não. 8 mais 4 mais 1. R$ 14,00? Também não. 8 mais 4 mais 2. R$ 15,00? Também não. 8 mais 4 mais 2 mais 1. Ou seja, utilizamos as 4 caixas. Porém, R$ 16,00 demandam a abertura da 5ª caixa. A essa altura do campeonato, nosso amigo já percebeu a lógica da questão. A quantidade de moedas em cada caixa vai sempre dobrando, não é isso? Vai sempre sendo multiplicada por 2. Portanto, na 6ª caixa, eu vou colocar R$ 32,00 e na última caixa eu vou colocar R$ 64,00. Se você se der o trabalho de somar todo mundo, vai perceber que a soma é exatamente R$ 127,00. Ok? Então está aí a maneira pela qual Pedro fez a distribuição das moedas. Certo? Questão bem difícil no primeiro momento, não é verdade? E com um enunciado confuso, um pouco estranho, mas temos que nos preparar para tudo em relação ao concurso. Outra questão belíssima e também difícil no primeiro momento. O produto de 1 milhão de números naturais, não necessariamente distintos, é igual a 1 milhão. Qual é o maior valor possível da soma desses números? Esse exercício é parecido com aquele 2008, que tinha 1000 algarismos. Na verdade, ele tem certas similaridades com esse exercício, que diz novamente, né? Vamos lá, o produto de 1 milhão de números naturais, não necessariamente distintos, é igual a 1 milhão. Beleza. Quando você multiplica os naturais de 1 a 10, ou seja, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até o 10, o resultado passa de 3 milhões. Eu vou até aqui calcular o estado exato. Na calculadora, evidentemente, dá 3.628.800. Ok? Então, se eu multiplicar os naturais de 1 a 10, o resultado já passa e muito de 1 milhão. O resultado já está na casa dos 3.600.000. Não é verdade? Então, se eu estou multiplicando 1 milhão de números e o resultado é apenas 1 milhão, é porque a maioria desses fatores, ou melhor, quase todos os fatores, devem ser iguais a 1. Porque se eu multiplicar o 1 por ele mesmo 1 milhão de vezes, o resultado dá o próprio 1. Não é verdade? Então a saída é você perceber que ao multiplicarmos 1 milhão de números naturais, o resultado, o produto, deveria ser muitíssimo maior do que 1 milhão. Ok? É porque quase todos os fatores são iguais a 1. Então, por exemplo, uma possível configuração seria a seguinte: 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1
vezes 1 milhão. O resultado vai dar 1 milhão, evidentemente. E o 1 apareceu 999.999 vezes. Com 1 milhão, dá 1 milhão de números. E o produto também sendo igual a 1 milhão. Então a soma nessas circunstâncias seria 1 mais 1 mais 1 mais 1, essa quantidade toda de vezes, mais 1 milhão. Ou seja, 999.999 mais 1 milhão. A soma, nesse caso, seria 1.999.999. Ok? Isso é apenas um exemplo de uma possível configuração daquele produto. Não podemos perder de vista que o enunciado pediu a soma máxima. Não é isso? O maior valor possível da soma desses números. Vamos pegar um outro exemplo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2 vezes 500.000. Tendo 1 aparecido 999.998 vezes. Com o algarismo 2 e com 500.000, dá um total de 1 milhão de números, não é verdade? E o produto, 2 vezes 500.000 vezes 1, realmente dá 1 milhão. Então, uma outra possibilidade é termos expresso esse produto nas condições dadas pelo enunciado, 1 milhão de números e o produto sendo igual a 1 milhão. Agora, muito importante, o que vamos fazer? A soma seria 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, essa quantidade de vezes, mais 2 mais 500.000. Ou seja, 999.998 mais 2 mais 500.000. Aqui vai dar 1 milhão com 500.000, 1 milhão e meio, 1 milhão e 500.000. Repare que a tua soma diminuiu drasticamente, porque você trocou o algarismo 1 pelo 2 em relação à conta inicial que fizemos, e com isso precisou trocar 1 milhão por 500.000. Então a tua soma diminuiu muito, diminuiu bastante. Quer dizer, quanto mais abrirmos aqui, em 4 vezes 250.000, 10 vezes 100.000, né? 20 vezes 50.000, enfim. Quanto mais quebrarmos 1 milhão em fatores menores, menor ainda ficará a soma. Portanto, podemos concluir que a soma máxima é justamente a primeira que havíamos calculado, essa aqui. Porque o maior fator possível é o 1 milhão. Ok? Se quebrarmos 1 milhão em 2 vezes 500.000, não é isso? 5 vezes 200.000, 4 vezes 250.000, 10 vezes 100.000 e assim por diante, a soma vai ficando cada vez menor. Ok? A resposta é 1.999.999.